Presidente, Matécia, mesa diretora, quero cumprimentar com um cordial bom dia as amigas vereadoras, aos amigos vereadores, a imprensa local, o site da Câmara que transmite essa sessão ao vivo e também a TV Soure, através da internet, pelo Facebook. Quero cumprimentar os servidores da casa, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui acompanhando ao vivo essa sessão e também pela internet. Quero cumprimentar aqui meu grande amigo, meu líder, liderança nossa lá no Itambé, Zé Ayrton Orgulho, que hoje nos dá o prazer aqui de acompanhar a sessão, amigo nosso. Presidente, eu relutei por 2 semanas até vir essa tribuna. E relutava à medida em que tentava solucionar o problema junto à secretaria. E assim nós conseguimos fazer. Mas eu quero, nessa manhã, trazer aqui, através do microfone desta tribuna, a minha indignação, a minha tristeza com a postura de alguns profissionais. Nós não podemos generalizar. Nós sabemos, presidente, que em todas as áreas existem aqueles profissionais que são dedicados, que fazem o seu trabalho com responsabilidade, e também, vereador Ricardo, aqueles que assim não o fazem. Eu estava semana passada lendo um artigo e o autor dizia que, falando dele, a minha vida, isso o autor dizendo, é mais feliz quando eu consigo fazer alguém feliz. E eu concordo, vereador Kiko. E a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Todos nós aqui damos presentes e ganhamos presentes. Mas tenho certeza que a alegria é maior quando a gente pode dar. Fazer alguém sorrir, fazer alguém feliz. E Deus nos dá só uma vida. Na oração do Pai Nosso, diz assim: o Pai Nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas. Venha a nós o teu reino. Venha a nós, para que a gente viva bem aqui. Para que a gente seja feliz aqui. E para que a gente possa contribuir com o outro aqui. E nós só temos uma vida e não adianta desperdiçar a única vida que a gente tem usando de alguns artifícios contra outras pessoas. A questão eleitoral, ela fica no período eleitoral, vereador Micauê. Isso é fato. Aqui todos nós, quando estamos na disputa eleitoral, vereador Weber, nos encontramos nas comunidades. E a gente briga muitas vezes pelo mesmo voto. Eu brigo pelo voto do pastor Dalmaço. Pastor Dalmaço briga pelo meu voto. Vereador Neto briga pelo voto do vereador Enéas. Vereador Enéas pelo voto do vereador Neto. Vereadora Anatécia briga pelo voto de nós tudinho, porque tem voto na cidade toda. Mas essas questões, elas ficam no período eleitoral. Deve morrer lá. Aqui todos somos amigos. Todos buscamos continuar o nosso trabalho em paz. Daqui a pouco chega a próxima eleição. Aí os embates começarão também. Isso é fato. Vereador Micauê, que tirou os votos do Metrópole tudo, não deixou quase nada para ninguém lá, sabe muito bem como é que funcionam as coisas. Agora, acabou o período eleitoral, vereador Ratinho, esses embates políticos devem ficar lá. A orientação às nossas lideranças é que deixem essas questões lá. A orientação, vereador Enéas, que a gente deve dar às pessoas que estão ligadas a nós é que vamos trabalhar. Mas com muita tristeza, aconteceu uma situação há 3 semanas atrás que trouxe tristeza ao meu coração. Um profundo abuso de poder.
E eu quero destacar aqui o meu mais absoluto respeito ao núcleo gestor de todas as escolas. Até porque nós estamos brigando por eles aqui. Eu, inclusive, faço parte da comissão que, junto com o sindicato, junto com esta casa, junto com o governo municipal, nós estamos trabalhando na luta pela melhoria dos salários. Projeto de indicação do meu amigo Ricardo Cordeiro. Mas como em todas as áreas tem alguns profissionais que não fazem o seu trabalho como devem, e aqui eu quero citar uma profissional, eu não sei quantas pessoas fazem parte do núcleo gestor dentro de Caucaia, eu não sei quantas. Mas eu quero falar de uma. Vou resguardar o nome, mas vou falar a localidade. Pasmem os senhores, por questões políticas eleitorais, eu visitando algumas famílias lá no Matões, como costumeiramente gosto de fazer, e é bom, visitando uma família amiga nossa, conversando, vereadora Germana, e eu percebi a tristeza. E não era normal, porque quando você vai na casa do amigo seu, e que você sabe como é que é o comportamento dele, quando você vê, você, papai, tá alguma coisa acontecendo. Eu digo, tá tudo bem? Como é que tá lá na escola? E comecei a conversar, e a pessoa sem querer falar, sem querer dizer, e eu comecei a conversar. Aí ela me relatou uma situação que me trouxe muita tristeza. Pasmem os senhores, mas a diretora da escola chegou na classe, ela estava recepcionando os alunos, a professora, fazendo a recepção dos alunos, como todo dia ela faz, e chegou a diretora com uma outra professora, expulsou ela da sala e disse, você não vai ficar mais aqui não, quem vai ficar é essa aqui. E eu fiquei, não, isso aí não pode acontecer. Isso aí não, isso não, eu acho que aconteceu alguma coisa e ficou com aquilo na minha cabeça. E eu fui para casa. E depois eu conversando com ela, eu digo, mas me diga uma coisa, professora. Me diga uma coisa. Houve alguma coisa? Você deu motivo? Você houve alguma briga, algum embate, alguma... O que foi que houve? Aconteceu isso aí do nada. O que foi que houve? Ela disse, Messinho, nós temos a questão política. Eu disse, mas a questão política passou. Ela disse, não, aqui não passou não, aqui continua. Parece que nós estamos em plena eleição. E eu disse, mas me diga aí o que é que houve. Passo eu a ler o que ela me disse. Aqui não fala mais o vereador Messinho. Aqui fala o que a professora disse. O que aconteceu, vereador, foi que eu cheguei no meu horário normal de trabalho. Entrei na sala para acolher meus alunos. E ela veio com outra professora e disse que eu fosse embora porque não tinha vaga para mim. Detalhe, a professora lotada. E que a vaga foi e sempre será da pessoa dela. E que se eu estivesse achando ruim, fosse procurar meu vereador, eu, ou quem quer que fosse, que não iria adiantar de nada, porque nenhum vereador manda na escola dela. Quem manda é ela, e disse lá outras coisas. Depois ela me disse, eu estava conversando com a professora que ela levou, e a professora disse que a diretora tinha insistido muito, porque ela já estava aposentada pelo Estado. Eu fui concedo já a Vossa Excelência, mas fala no microfone. Eu fui a secretária de Educação, que ficou, como eu, pastor Dalmaço, abismado com a história. Vereador Fábio, porque essa história
todos nós, a gente, claro, não é uma coisa comum de você ver. Isso é um pleno abuso de autoridade. A secretária se sensibilizou de maneira muito forte, vereadora Germana, com a situação, resolveu a situação, devolveu a carga horária que a professora que foi expulsa de sala tinha anteriormente, ela já está de volta na sala de aula, ela devolveu. E a minha vinda aqui à tribuna para relatar o fato triste, por sinal, e quero ressaltar o meu profundo e total e absoluto compromisso com os núcleos gestores das escolas. Todavia, essa postura aqui é a postura de um profissional que antes de respeitar, ela não desrespeitou somente a profissional, a outra, mas ela desrespeita o cidadão, ela desrespeita a vida, ela desrespeita todos os níveis que a gente possa encontrar. Quero trazer esse assunto à tribuna para dizer aos senhores que casos como este, como me pediu a secretária Lindomar, que a gente possa levar a ela, assim que alguma coisa como essa ou parecida como essa aconteça, para que ela possa tomar as devidas providências como foram tomadas nesse caso. Aqui não se trata de ter razão. Aqui se trata, vereador Enéas, de ter respeito. Nós podemos ter as nossas divergências políticas, mas elas ficam no campo eleitoral. Quando nós estamos imbuídos de uma missão maior, que é educar, aí sim, a gente precisa ter respeito. Profissionais assim não merecem e não fazem parte do processo educacional da nossa cidade. Profissionais assim não merecem ser educadores. Profissionais mal educados como esse aqui não merecem fazer parte da educação. Era essas as minhas palavras, presidente. Vou conceder aqui a parte de acordo com o que foi me solicitado. Vereador Kiko do Cazuza. Vereador Messinho. Para eu entender aí, eu acho que quando Vossa Excelência começou a falar que ela colocou a amiga dela que estava aposentada, nesse caso a amiga dela não tinha feito nem a seleção. Fez sim. Fez a seleção? Fez. Pronto, deixa eu lhe contar um caso que aconteceu agora de manhã que eu tive na educação. A diretora de uma escola, mexendo numa professora que fez a seleção agora, tirou a professora da carência real para ficar tirando licença de uma professora concursada para colocar uma amiga dela. Eu simplesmente fui na educação e desfiz. Veja bem, passou na seleção agora, aí tira da carência real. Não, mulher, a professora aqui está tirando uma licença de 2 meses, tu vai ficar tirando licença para botar uma amiga dela. Então tem que... o que eu digo sempre aqui, os casos que a gente leva para a dona Lindomar, ela resolve tudo. Né? Às vezes é o que eu digo aqui, a secretaria é muito grande, ela não pode acompanhar tudo, ela tem uma equipe. Verdade. Mas se você levar, pode ter certeza que ela desfaz na hora. Gostaria de uma parte, vereador. Vereador Kiko, são muitos os casos, né? Todavia, o mérito da questão não é... Vossa Excelência falou da seleção, não é se passou, se não passou, se fez, se não fez, se está colocado ou se não está. Mas a pessoa está lotada. Eu quero partir desse pressuposto. Eu estou lotado enquanto professora na escola. Estou fazendo o meu trabalho já há alguns dias, porque fui lotado para fazer. E chegar a um ponto de uma outra profissional me envergonhar dentro do meu local de trabalho por questão política, aí brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. E eu acho que essa hora não é hora de brincar não. Vereadora Germana. Messinho, eu gostaria aí de parabenizar pelas suas palavras e dizer que comigo também aconteceu isso hoje de manhã, né? Então, até por isso que eu dei uma saída aqui. Uma determinada pessoa recebeu uma carta, 50 horas na escola. E foi, né? Se apresentou, deu a aula lá. Quando foi na hora dela, terminou, recebeu o diário, tudo, ela contando. Germana, e quando eu saí, a diretora disse...
que é que você está fazendo aqui, minha filha? Olha, não, eu estou dando aula, está aqui a minha carta. Disse, não. Veio aqui, falou com a pessoa da lotação e disse que a menina não tinha nem comparecido lá. É uma diretora mentirosa essa. Eu estou doida para encontrar com ela na rua, porque eu não tive tempo de falar com ela e de ir lá na escola. Tá entendendo? Para ela poder respeitar as pessoas. Porque se é um lugar que ela não está dentro de uma sala de aula e dentro de uma escola. E eu falei com a Lindomar já mandou chamar para puni-la. Certo? Eu acho que do jeito que a gente dá o presente, eu acho que o Neto fez aqui um projeto, né? Os alunos, professor, nota 10, mas tem que ter uma punição, porque isso aí, a diretora, ela hoje está atrás de um psicólogo, porque ela foi maltratada, ela ficou assim, depressiva, com o jeito que ela foi na sala de aula também, parece que estão tudo doentes, tudo mesmo mal, os diretores do município. Então, eu conversei com a Lindomar, e pedi a Lindomar para fazer um seminário com essas pessoas que estão há anos e anos, as que estão chegando, para poder se sensibilizar, trabalhar trabalhar a escola, trabalhar a família, porque tem muitos diretores que estão mal viciadas. O problema é esse. A vaga é de Boatana, antigamente era assim mesmo, eu participei. Mas acabou com isso, tá entendendo? Eu acho que a vaga é de quem passou na seleção. Todo dia eu estou lá na educação lutando pelo povo. Não vou dizer, todo dia eu estou lá lutando. Todo dia eu estou. Se eu puder ajudar quem for, pode ser quem for, eu estou ajudando, certo? E a Lindomar tem sido uma pessoa muito sensível a essas causas. E eu levei essa causa dessa professora. Menina, eu fiquei abismada como é que uma diretora se presta um papel desse. Ela não é para estar na educação, não, porque a vaga era de uma pessoa dela também. Então, quer dizer que agora a vaga é do diretor da escola, não é mais, né? Não é mais da seleção, não é mais de ninguém. Né? Então, eu gostaria aqui de me solidarizar com Vossa Excelência e que esse seminário que eu pedi a Lindomar não é de português, não. É de ser humilde, é de tratar bem. Não é para empregar o A, o B, o C, não, porque isso aí eu acho que elas estudaram para isso. Mas eu acho que tem que ter um seminário de sensibilização dessa população, certo? Do mesmo jeito, tem que ter na saúde também, para atender a população bem. Está lá, está empregada, está recebendo seu dinheiro. Que custo tem atender as pessoas bem? Que custo tem saber administrar? Então, essa diretora também, ela foi muito infeliz nessa colocação dela. E eu estou atrás dela. Tá? Para conversar com ela, para poder ela ver, porque ela tem que tratar bem as pessoas. Ela humilhou a professora e mandou a professora sair, porque já tinha outra, e ainda foi dizer que a menina não tinha ido trabalhar. A menina deu a manhã todinha de aula, a professora. Tem um Tabapuá com depressão de um rela que levou de uma diretora. Pois é, é um absurdo, o pessoal né? Está ali para poder levar a educação e parece que está acontecendo o inverso. Porque aqui, eu estive conversando com a Lindomar, houve a seleção, mas elas podem exonerar da seleção também. Pode. Não é cargo efetivo. E nem concursado é cargo efetivo. Fez alguma penalidade, recebe um processo administrativo. Se você é concursado, você está... Então eu acho que esses diretores, secretários, a gente aqui também não está generalizando. Eu sei que tem muita gente boa, tem muita gente capacitada, tem gente que gosta do município, que quer ver a educação crescer, mas também tem muita gente que não quer. Quer continuar naquele continuismo, naquele negativo, naquele passado, que não leva a nada. Então, Messinho, parabéns. Eu estou nessa luta, Vossa Excelência. Nós precisamos, aqui enquanto parlamentares, defensores do povo, e aqui não é defendendo professor de forma nenhuma, não é acusando diretor, nem defendendo diretor e acusando professor. Aqui nós estamos com esse grito em favor das crianças que lá estão. Porque no meio de todas essas situações, vereadora Priscila, tem as crianças que lá estão e que não podem ser prejudicadas por situações como essa. Eu ouço com alegria o vereador Weber. Vereador Messinho, de forma brilhante, Vossa Excelência passa mais uma vez por essa tribuna, trazendo esse tema, e que a gente precisa colocar algumas questões, né? Pingo nos is, né? Que quando Vossa Excelência coloca que fazendo a denúncia, procurando a secretária, as providências foram tomadas, eu acredito que foram 50% dessas providências adotadas, né? Que foi o restabelecimento do cargo da professora. Porque o da diretora precisa ser apurado, né? Porque
mais do que algum tipo de imposição ou abuso de autoridade que foi colocado aqui, há uma imoralidade real, que isso de fato seja, como a vereadora Germana colocou, que seja num procedimento administrativo disciplinar, para que ela seja, de algum modo, não vou usar o nome punição, que é muito pesado, mas receba uma advertência ou um afastamento, e se de fato vê o grau do prejuízo, do dano que essa professora tomou, que ela seja dispensada. Vossa Excelência conhece Matões, como é, né? Eu conheço como é que é a situação ali, entendeu? E aí eu queria só me aliar a Vossa Excelência e colocar que, se for preciso, nós estaremos ao seu lado, no caso até de se manifestar, se for possível, que, como Câmara, para pedir que o fato seja apurado. Não é somente uma medida paliativa, né? A professora saiu, vou colocar ela de novo de volta, porque eu sou secretário e tal, mas a autoridade continua sendo a diretora nessa escola. A chefe imediata da professora continuará sendo essa diretora. Então, se não for tomada nenhuma providência, é capaz dessa professora passar o ano todinho sofrendo assédio moral. Então, que se tome alguma providência com relação a isso também. Entendeu? Então, fica aqui a nossa recomendação para que Vossa Excelência, de algum modo, possa capitanear o processo com relação a isso. Faça um BO lá contra ela. Ela fez um BO lá, bem bonitinho. Vereador Weibe, agradeço a parte de Vossa Excelência, enriquece o nosso pronunciamento. Vossa Excelência, que é um parlamentar sempre muito prático. Todavia, eu procuro ser muito cauteloso em algumas situações. Houve o constrangimento, a secretária chamou, já conversou com ambos, e acredito eu que nós precisamos observar a partir de então como é que vai ficar. Agora, por exemplo, se o caso que a vereadora Germana falou aqui acontecer novamente, aí sim, nós precisamos ser um pouco mais rígidos. Se esse caso aqui acontecer, não com a mesma ou com uma outra professora, nós precisamos ser mais rígidos até então. Mas a oportunidade que ela fique e faça um trabalho lá na comunidade, é importante que a gente dê, é importante que a secretaria dê. Todavia, observando a postura, e se essa postura adotada por ela for reincidente diversas outras vezes, aí sim, aí acredito que a secretaria precisa, inclusive através dessa casa, entrar com uma atitude mais enérgica no sentido de resolver essas situações e não somente coibir. Ouço com alegria meu amigo vereador Enéas Góes. Queria começar, Messinho, lhe parabenizando aí pela bela passagem. E quando você está aí, né, sabe dizer para muita gente. E eu queria lhe dizer que sou solidário também com isso aí, Messinho. Mas, meu amigo Messinho, hoje a gente tem que entender também, como já teve até aqui vereadores, colega, que falou sobre o tratamento na Secretaria de Educação de certas pessoas, que onde eu discordei, Messinho. Por quê? Porque eu sei, Messinho, muito bem o que uma secretária, doutor Lidomar, está passando, esse próprio Vicente também está passando também, com certas pessoas que é da nossa essência, que é da nossa calcaia, certo? Que eles mesmos é que faz, Messinho, isso que aconteceu com essa professora aí que você acabou de falar. Então eu fico triste quando eu vejo, eu fico até, Messinho, que eu acredito que não seja de nenhum daqui dessa casa, né? Porque aqui tem muitos... Não é. Né? Não é. Eu acredito que nenhum aqui seja capaz disso. Teria falado. Né? Eu também gosto... Teria falado pessoalmente. Eu sei que você também é parecido comigo. Diz também logo direto. Então, eu também, pelo menos isso, que não foi nenhum de nós aqui, que eu sei que existe essa... Mas eu acho que tem que ter também
o bom senso da gente, vereadores, certo? Eu, por exemplo, tinha Messinho, nunca tive lá, indiquei nada, mas eu gosto de indicar também pessoas de seleção. Eu gosto para ninguém, porque eu não gosto que pegue na minha mulher. Eu procuro fazer o possível para ir na linha, para não ter o que falar. Porque se uma pessoa dessa que você falou se encontra aposentada pelo Estado e tira uma pessoa que eu acredito que essa professora é da seleção, né, Messinho? Passou As duas. as duas, deve ter passado com certeza pelo aquele sacrifício da noite, uma boa parte da noite, Passaram. a manhã toda ali no sol, certo? E depois vem uma pessoa usar uma autoridade e desfazer aquele sofrimento todo que ela conseguiu. E por quê? Por causa de questões políticas? Não, eu não concordo. Eu acho que, como você, a nossa secretária, eu, Messinho, já participei, já vi, já levei, e ela resolve de imediato. Ela não é a favor desse tipo de coisa. Eu parabenizo ela, eu tiro o chapéu para ela aqui nessa casa, Messinho, porque todos que eu fui lá, levei o problema para defender aquele lá que mais precisa, a pessoa simples, humilde, ela estava lá também ao lado, e ela foi contra os poderosos que se acham dono da situação. Verdade. Então eu acho que, como você já disse, que eu não sei se eu ouvi bem, que ela já resolveu o problema, a gente tem que parabenizar ela e parabenizar você, Messinho, a coragem de ter trazido aqui para essa casa, que a gente tem que fazer isso mesmo, mostrar para o povo que a gente está aqui lutando por aqueles que mais precisam. Meus parabéns e conte comigo, estamos juntos aí nessa luta. Obrigado, vereador Enéas. Engrandece, enriquece o nosso pronunciamento. E acho que é dessa forma, nós precisamos fazer aqui o nosso papel. O vereador, ele é limitado em muitas coisas que faz. Tem certas limitações. Mas se tem uma coisa aqui que nós temos e temos com força, é a oportunidade de poder falar. E assim a gente precisa expressar, principalmente quando dói. E principalmente quando há algum tipo de injustiça. Vereador Neto do Planalto. Mano, tá preparado para manter uma função de mandar. O pessoal acha que mandar é pisar, tripudiar e fazer o que quer. E é onde vem... nós temos que vir parabenizar essa seleção. Porque antigamente, até 10, 12 anos atrás, o que era que se fazia? Tinha determinadas diretoras que, se chegasse um professor que fosse indicação do outro vereador conhecido, enquanto não conseguisse botar para fora, não sossegava. Por quê? Para poder fazer uma política irresponsável em cima do seu candidato a vereador no bairro. E é uma das coisas que tem que ser respeitada dentro do nosso município, é a figura do professor, né? Que realmente se faz necessário que tenha professores que realmente tenham conhecimento e credibilidade nas comunidades. Eu queria lhe parabenizar, você está de parabéns. E hoje, apesar de muitas vezes nós achar, né, que uma seleção dessa não é importante, antigamente o cabo indicava, e lá, se fosse uma pessoa ligada a Priscila ou a mim, enquanto o cabo não botasse para fora, o cabo não sossegava, porque quer ser dono. E eu estou cansado de dizer, o pessoal que trabalha em área pública, ninguém é dono de nada, certo? É o povo que paga. Tem que acabar com esse negócio de, porque ocupa um cargo público, querer manipular o povo de uma maneira geral. Muito obrigado. Vereador Neto, Vossa Excelência tem toda a razão. Acredito que a indicação por si só, eu digo de forma muito clara, meu amigo vereador que hoje está sem gravata, eu digo de forma muito clara, às vezes, de forma clara, às vezes, a indicação é nossa. Às vezes é. A gente dá a oportunidade da pessoa entrar lá. Agora, ficar, aí não depende mais da gente, não. Ficar depende da pessoa. E mesmo que tenha uma indicação, se a pessoa não cumprir com o seu papel,
tem que ser substituída. Porque não existe essa. Vou lá, estou aqui, tenho os peitos de ferro, como diz, tenho aqui a costa larga, vou casar e batizar, fazer o que eu quiser aqui, nada acontece comigo. Não funciona dessa forma. Pelo menos não deve funcionar assim. Primeiro, respeito às pessoas que estão lá e que precisam. Ninguém, pelo amor de Deus, ninguém vai no posto de saúde passear. Alguém aqui vai passear no posto de saúde? Vereador vai fiscalizar. Ninguém vai numa escola porque não tem o que fazer. Você vai porque tem um serviço que aquele equipamento lhe oferece, que você vai usar daquele serviço, que é direito seu. Então, o que nós temos, no mínimo, é que ter o respeito com as pessoas. Vereadora Priscila. Bom, no sentido seleção, nesse momento eu quero parabenizar e dizer que foi de extrema importância a seleção em questão professor. Não consigo entender ainda o critério utilizado em relação ao apoio. Concordo com você. Né? Então, em relação ao professor, eu acho de uma extrema importância ter havido a seleção e que seja respeitada a seleção. Porque me preocupando com as nossas crianças, como o Messinho falou, é que a gente tem que proporcionar a eles o melhor. Então, que seja seguido realmente a seleção. Mas aqui eu quero relatar um fato que muito me entristeceu. Eu estou indo na educação quase todo dia, me prontificando a ajudar essa moça, né? Uma eleitora minha, ela fez a seleção para o Garrote, na parte da creche. Só foram chamados 10 professores, que é humanamente impossível ali no Garrote só precisar de 10 professores, né? Só foram chamados 10 e ela é a 11ª. Ela é a próxima a ser chamada. E o que acontece? Quando ela vai na educação, dizem para ela ir atrás da carência pedindo ofício a diretor, e lá eles escondem porque querem indicar os deles. E os outros que já foi provado isso, estão lotados com 200 horas. Então, realmente eu não consigo entender. Porque tem gente lá se humilhando por 30 horas, 50 horas, 100 horas e gente lotada com 200 horas. Então, que seja uma conversa nossa, eu não sei que critério está sendo utilizado para essas pessoas estarem sendo lotadas 200 horas, já que foi anunciado que só ia ser lotado 100, né? Porque tem gente que está ficando de fora. E eu como vereadora, eu prefiro ver uma pessoa do Micauê, uma pessoa do Ratinho, do Neto, sendo lotada 50, uma minha sendo lotada 50, do que uma minha só sendo lotada 200 horas, né? Porque o povo está pedindo emprego, a moça foi lá e dizendo, por favor, me bote como cuidadora, como auxiliar de sala, eu estou precisando. Então, isso me entristece. Eu não sei qual é o critério utilizado. Eu quero aqui deixar clara a minha indignação em relação... Está sendo respeitada a seleção, sim, ok. Mas esse negócio de 200 horas tem que ser verificado. Vereadora Priscila, eu queria lhe parabenizar aí, viu, Messinho? Que isso aí também é uma das coisas que a gente tem. Logo, quando tiver os quadros tudo completo, a gente vê, Priscila, isso aí mesmo. Porque também eu concordo com você também. Eu não aceito também 200, porque tem muita gente precisando. Então tem uns sendo beneficiados demais e outros menos. Então a gente está aqui para isso, para fiscalizar. E eu também queria dizer, Messinho, que eu vou ficar de olho nessa história aí, visitar as escolas, principalmente daquela região ali de baixo, quem tem 200 horas, o porquê, certo? Porque eu acho que 100 horas já é o teto máximo, já está bom demais. E eu também, Priscila, concordo com você, queria lhe parabenizar também por essa ideia sua. Presidente Fábio, eu me encaminho aqui para o encerramento do nosso pronunciamento, agradecendo a participação de todos os colegas, também cumprimentando nossa liderança lá no Sítios Novos, o Marcelo, que está aí presente, assistindo a sessão, acompanhando junto conosco. Não, não. É outro. É outro. O pinto é seu. É outro. Nessa temática, vereadora Priscila, Vossa Excelência colocou de forma muito oportuna. Nós precisamos também destacar aqui, vereador Enéas, as particularidades. Nós sabemos que em Caucaia os concursados são concursados com 200 horas.
E aqueles que são contratados, que passaram pela seleção, vereador Enéas, e que tem 200 horas, a gente precisa observar um fator, o fator localidade. Porque muitas vezes não compensa, por exemplo, lá na Serra da Rajada, que tem uma escola lá em cima, um professor ser lotado só com 100 horas. Porque o local é de difícil acesso. Então, salvaguardadas essas exceções, Vossa Excelência tem razão no seu posicionamento. Essas questões locais, porque muitas vezes é muito longe. Então, o professor tem que passar o dia lá mesmo, porque vai ficar subindo e descendo. Não, isso aí sem dúvida. Uma localidade onde não tem o transporte, onde anda muito. Então, resguardar essas diferenças, então, é dessa forma que tem que ser. Até porque acredito que essa é a postura que a secretária de Educação tem tomado. Mas quero aqui concluir dizendo aos senhores que nós estaremos, como falou muito bem o vereador Weber, acompanhando, olhando e observando o caminhar da forma de agir dessa profissional que aconteceu esse fato que eu relatei. E nós precisamos também ter a devida ciência de que profissionais desse tipo, seja educação, seja assistência social, seja saúde, seja em qualquer órgão público que for, aqueles profissionais que se acham verdadeiros deuses do Olimpo, verdadeiros intocáveis, esses profissionais não merecem estar no nosso município, esses profissionais não merecem prestar, seja qual for o serviço, ao povo caucaense, que precisa ser bem atendido e que deve ser sim bem atendido. A esses profissionais, a esses educadores mal educados, podem ter certeza, Caucaia não tem espaço para tais. Obrigado, presidente.